Fala rapaziada, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou falar sobre a morte do Roland Ratzenberger, piloto de Fórmula 1 que faleceu naquele fatídico final de semana lá de maio de 94, né? Finalzinho de abril, início de maio. Então a gente teve, né, o acidente do Rubinho Barrichello na sexta-feira, a gente teve o acidente fatal do Ratzenberger no sábado e o Ayrton Senna no domingo. E assim, eu fiz um vídeo falando do Senna, né, o anterior a esse, e achei que seria legal também falar um pouco, né, da minha vivência naquele dia que, né, foi fatídico para o piloto austríaco. O Ratzenberger, ele estava, né, na Fórmula 1 em seu ano de estreia, era um cara já com uma idade um pouco avançada para estrear na categoria, acho que ele tinha uns 30 anos na época, né, já estava um pouquinho passado, e estava na equipe Syntec. Né, ele tinha tido uma trajetória no automobilismo japonês, né, naquelas categorias mais de base da época, Fórmula 3000 e por aí vai, e conseguiu um lugar na Fórmula 1. Curiosamente, o Ratzenberger, né, parece que escondia a idade, ele falava que era um pouco mais novo, porque eu não sei, né, mas ele conseguiu o espaço dele na Syntec, chegou a fazer algumas corridas naquele ano, acho que ele correu no Brasil, não sei se ele correu em Aida, no Japão, que foi a corrida anterior, né? A Imola foi a terceira corrida do calendário, então não me lembro se ele correu no Brasil ou se foi no Pacífico, tá? Em uma das duas ele correu. E aí ele foi correr, né, em Imola e teve um problema com uma asa do seu carro que se deslocou e ele bateu a mais de 300 na curva Villeneuve, né? A cena assim, é impactante. Eu me lembro, né, que eu não vi ao vivo, eu não estava em casa. Eu até achei que eu estava na academia fazendo karatê, mas eu comecei a fazer karatê no ano seguinte, porque tinha uns treinamentos de karatê no final de semana, às vezes eu ia, né? O mestre geralmente dava aula no final de semana, mas eu acho que eu deveria estar em algum lugar. Eu não me lembro direito o que eu estava fazendo, talvez na casa de algum amigo ou jogando bola, né? Porque eu parava mesmo era para ver a corrida de Fórmula 1. Classificação geralmente, né, às vezes via, às vezes não via, não dava muita importância não. E aí eu me lembro que quando eu cheguei em casa, assim, sabe, eu dei de cara com meu irmão, assim, com um olhar bem de espanto, né, bem assim, assustado, né, com o que ele tinha visto. Meu irmão viu, aí ele falou assim: cara, o Ratzenberger bateu, acho que morreu. Aí eu falei assim: pô, quem é esse cara aí, esse Ratzenberger? Ele: não, piloto de Fórmula 1 e tal. Aí eu falei: ah, pô, da Syntec, aquela equipe, né, que lá final de pelotão, quem é esse cara, né? E aí eu fui ver depois as cenas do acidente, cara, uma coisa horrível, assim, até aqui no YouTube, né, ele bateu em cheio no muro, o carro desceu, né, quando virou assim, pô, o braço dele aparecendo assim no cockpit, sabe? E tiraram ele do carro, fizeram uma massagem cardíaca e tal, levaram para o hospital, chegou, né, de acordo com a organização, morto, né? Morreu no hospital, né? Saiu vivo da pista. Não, ele não saiu vivo da pista, né? Pela pancada que ele deu e pela atitude da equipe médica, ele saiu morto. E há uma lei na Itália, né, que proíbe, em caso de morte, evento esportivo. Então, o cara morreu na pista, ia ser proibido, mas, né, se burlou por causa de patrocínio e tal. E aí a gente teve o Senna, que morreu no dia seguinte. Talvez o Senna poderia estar aí até hoje, né? Para aqueles caras que são mais espiritualizados, né? Talvez não, porque era o horário dele, né? Ele ia morrer de outra forma. Mas assim, eu me lembro que quando eu vi, eu fiquei assim, caramba, sabe? Meio que chocado. E depois, obviamente, soube da morte dele e fui ver a corrida no dia seguinte. O Senna morreu no dia seguinte. É uma coisa que eu sempre questionei sobre a morte do Ratzenberger, né? Como eu falei, né? Quem é esse cara? O cara lá do fim do pelotão, nem sei direito quem é ele, qual é a história dele. É que quando as pessoas falam daquele fatídico maio de 94, né? As pessoas logo abordam o Senna, esquecem que o outro morreu também, né? Então eu confesso que eu não tinha uma história com o Ratzenberger, eu tinha com o esporte, né? Eu acompanhava a Fórmula 1, acho, pô, sendo bem sincero, acho a Syntec, assim, um dos carros mais bonitos já feitos, aquele de 94, com patrocínio da MTV e tal. Carro roxo, diferente de tudo que a gente pode imaginar. Mas, assim, eu não tive uma história com Ratzenberger, assim, de torcida, né, de acompanhar. Com outros austríacos, sim, né? Então, sou, né, muito fã do saudoso Niki Lauda. Eu era muito fã do Gerhard Berger, ainda sou, né, apesar dele não correr mais.
Então, olha aquilo lá, o cara morreu, né? E assim, isso expõe, né, uma dura realidade do esporte. Porque assim, o que acontece? Até aquela morte do Ratzenberger eu não tinha visto uma morte na Fórmula 1. Tudo bem que Gilles Villeneuve morreu, já era nascido, né? Morreu em 82, nasceu em 81. O Paletti morreu em 83, né? Eu já era nascido também, o Ricardo Paletti. Mas assim, eu não via Fórmula 1 naquela época. E nesse período que eu comecei a ver, a gente teve o Hélio De Angelis, que morreu, né? Mas é aquilo, eu também não via, foi num treino fechado. Então, o Hélio De Angelis morreu. Cara, eu nem sabia o que era morte, né? Criança, pequena, eu nem sabia o que era morte. O que eu sabia, assim, foi que uma tia minha faleceu, né? É óbvio, eu senti muita falta dela, assim. Mas, assim, foi aquele lance que minha mãe falou, a tia Marli foi pro céu, né? Tá muito bem lá e tal, né? E, assim, eu não tinha pensado, né? A minha tia morreu, né? Então há essa questão dos pais, né, de minimizar a morte para a criança, que a morte muitas vezes é traumática, né? Então eu diria que a primeira grande morte mesmo que eu tive, assim, né, a primeira porrada da vida foi o Senna, né? No dia seguinte do Ratzenberger. Mas o Ratzenberger me fez crer, assim, né, naquela época, esse esporte é perigoso, né? E assim, curiosamente, depois dos dois, né? Cara, eu vi uma série de acidentes feios na Fórmula Indy, né? Quando o Senna morreu, eu passei a ser fã de Fórmula Indy, porque tinha brasileiro ganhando. Então, se tinha uma corrida de Fórmula 1 e uma de Indy, mais ou menos no mesmo horário, minha prioridade era ver a Indy, né? Uma coisa assim, meio louca, assim. Então, eu vi outros acidentes e tal, talvez até possa fazer alguns vídeos aqui contando, né? Meu lado de torcedor em relação a alguns pilotos, assim, como Stan Fox em 95, nas 500 milhas de Indianápolis. Tá aí, pode ser um próximo vídeo, né? Vou anotar no meu caderninho de pauta. Mas assim, os pancadões que eu vi, né? Depois, até Jules Bianchi, né? Em 2014, né? Foram na Fórmula Indy, né? Então é isso, rapaziada. É tudo muito, muito triste, né? A gente vê que, né, foram duas vidas e que uma, né, muitas vezes não é nem citada, né? Eu já estou vendo aqui televisão e tal, né? 30 anos sem Ayrton Senna, não sei quem é de Ayrton Senna e tal. Cara, o Senna é do Senna, vamos falar a verdade, né? O Senna era fantástico. E assim, aquilo beleza, a gente tem que realmente, né, lamentar, sentir falta, foi um grande piloto, mas teve um outro que também eu acho que merecia ser lembrado. Valeu, um abraço, até a próxima.